Nessa aula, nós vamos continuar aqui falando a respeito da primeira lei da termodinâmica. Nas aulas passadas, né, introduzimos o conceito de termodinâmica, introduzimos, na verdade, o conceito, né, da primeira lei da termodinâmica, e nós falamos um pouco da variação da energia interna. Na aula passada, nós vimos que a energia interna não depende do caminho, só depende do ponto inicial e do ponto final. E nós vimos o trabalho adiabático, né, quando o sistema não permite troca de calor com o ambiente, nem o ambiente com o sistema. E nessa aula nós vamos falar a respeito do trabalho. Nós vamos focar, né, no trabalho. Vamos ainda manter aí vamos considerar alguma troca de calor, mas nós vamos focar só em trabalho. Então vamos tentar entender como que calcula o trabalho aqui na termodinâmica. E na próxima aula nós vamos falar a respeito de calor, certo? Como que a gente transfere calor por condução quando você tem um sistema, né? E você quer transferir calor para esse sistema. Então, vamos aqui falar sobre o trabalho. Então, vamos examinar aqui, né, o modo como a energia, né, ela pode ser transferida, né, na forma de calor de trabalho. Mas nessa aula, mais especificamente, trabalho de um sistema para o ambiente e do ambiente para o sistema também. Bom, então aqui você pode ver aqui, né, que eu escrevi a primeira lei da termodinâmica, e ela diz o seguinte, que a variação da energia interna é igual ao calor que entra no sistema mais o trabalho realizado sobre esse sistema. Bom, aqui então eu desenhei um sistema, né? Aqui um cilindro com um gás ideal, e eu coloquei aqui um peso em cima dele. Novamente, esse sistema, né? Aqui tem um reservatório térmico, né? Que permite troca de calor com o ambiente. Novamente, esse sistema, né? Ele vai acontecer de forma quase estática, né? É um processo quase estático. Por que quase estático? Porque se não for um processo quase estático, eu não consigo desenhar esse gráfico. Eu só vou ter o ponto inicial e o ponto final, mas eu não sei o que aconteceu por aqui, tá? Essas outras curvas aqui, eu não tenho essas outras curvas. Bom, então nós vamos tentar entender esse processo, e esse processo é um processo quase estático, e eu posso tanto fazer esse processo contrário, né? Eu posso fazer uma expansão, uma compressão, e eu consigo, né, reverter todos os processos porque eu estou fazendo isso quase estaticamente. Se isso não acontecer quase estaticamente, eu não consigo desenhar esse gráfico. Não é possível fazer essas curvas. Tá? Não é possível desenhar aqui esse caminho aqui que eu desenhei. Tá certo? Então, esse gás, né, ele está confinado, né, nesse cilindro com um êmbolo móvel. Né? Bom, e eu vou permitir, né, que o sistema faça trabalho ou que o ambiente, né, realize trabalho, e aqui eu vou permitir troca de calor com o reservatório térmico e por aí vai. Muito bem, então vamos considerar aqui o seguinte. A força, né, aqui eu tenho esse êmbolo, né, aqui esse gás faz pressão, né, contra o êmbolo, e também aqui tem esse peso, né, que realiza uma força. A força aqui para cima, né, sobre o êmbolo, devido à pressão do gás confinado, vamos considerar que é igual ao peso, né, esse peso aqui é igual ao peso do grão de areia, né, colocado acima do êmbolo, né, de forma infinitesimal. Bom, as paredes, né, desse cilindro, elas são feitas de um material isolante, e nesse primeiro momento eu não vou permitir que a troca de calor.
E aqui, né, apesar de eu estar permitindo, o desenho mostra que a troca de calor, nesse primeiro instante nós vamos considerar essa base do cilindro, né, em repouso, em um reservatório térmico com uma placa quente, né, uma temperatura T. E essa placa quente aqui, uma temperatura T, que pode ser controlada. Então aqui, ó, eu quero levar esse gás do estado inicial para o estado final. E existem aqui alguns caminhos, né, que eu posso fazer isso. E repare que aqui eu tô fazendo aqui para eu ir do I para o F. Antes eu estava fazendo uma compressão, agora eu estou fazendo uma expansão. Bom, então aqui é o seguinte. Vamos aqui de I para F, tá? Primeiro caminho eu vou aqui de I para F. Então nesse caso o que vai acontecer? O meu volume inicial está aumentando, né? O meu volume final é maior que o volume inicial, minha pressão está diminuindo. Se a pressão diminui e o volume aumenta, então a temperatura também ela está diminuindo, né? E a gente pode ver aqui que o trabalho aqui, né, ele é realizado, o sistema, né, realiza trabalho, e a gente sabe que o trabalho sobre o sistema é igual ao negativo do trabalho realizado pelo gás. Então, analisando esse gráfico aí, o que a gente pode ver? É o seguinte, o caminho I para F, a pressão, né, de I para F aqui, a pressão diminui, né, com o aumento do volume. Quem que vai ser o trabalho? O trabalho é a área sobre essa curva aqui. Eu não vou desenhar aqui para não poluir o desenho, mas o trabalho é a área sobre essa curva, tá? Aqui vai até o meu eixo, tá? É a área sobre a curva. Então aqui é a área sobre a curva do ponto I até o ponto F. Tá? E o gás aqui está aumentando o seu volume. Então esse é um jeito de eu levar esse gás, né, do meu estado inicial ao estado final. Aqui nesse caso, esse gás está sofrendo, né, uma expansão, né, ou seja, o gás realiza trabalho sobre o sistema, o meu volume está aumentando, tá bom? Então essa é uma forma. Mas, como você pode ver aqui pelo gráfico, existem outros caminhos. Vamos ver aqui o caminho IAF. Então vamos lá. Então nesse caso nós temos que fazer por partes, certo? Então vamos por partes. De I para A, perceba que a pressão, né? Desculpa, a pressão ela é constante. E de A para F, o volume é constante. Então aqui você tem um processo de I para A, você tem um processo isobárico, e de A para F você tem um processo isocórico. Perceba o seguinte, quando o volume é constante, quando não há variação de volume, então o trabalho é igual a zero. Então eu não tenho realização de trabalho. Tá? Então, de I para F, então, do estado I para o estado A, né? O processo acontece a pressão constante, o peso sobre o êmbolo, esse peso aqui ele permanece constante, o aumento de volume de VI para VF, né, porque aqui está variando o volume, ele é obtido, né, aumentando lentamente a temperatura. Então aqui de I para A, desculpa, a temperatura está aumentando lentamente. A temperatura, né, desse gás está aumentando. Até um valor, né, a temperatura sai do ponto I e aumenta até o ponto TA aqui, né? Se aqui é TI, temperatura inicial, aqui é a temperatura no ponto A. O aumento dessa temperatura, o que vai acontecer quando aumentar a temperatura? Vai aumentar a força que o gás exerce sobre o êmbolo, né?
E isso ele permite empurrar aqui esse êmbolo para cima. Nesse caso também, o calor, né, ele é absorvido, né, pelo sistema, porque, veja bem, se ele ganha calor, né, então é natural que o sistema, né, realize trabalho. Porque empurrar o êmbolo para cima é o sistema realizando o trabalho. Então, o calor ele é absorvido pelo sistema e o calor é absorvido pelo sistema, né, a partir desse reservatório térmico. Então, quando a temperatura do reservatório térmico, nesse caso, né, a temperatura desse reservatório térmico, ela aumenta, né? Só que como é um processo quase estático, ela aumenta lentamente. Como o sistema está ganhando calor, esse calor ele é positivo, porque está entrando no sistema. Muito bem, então tudo isso aqui a gente tirou olhando aqui só da linha indo de I para A. Indo de A para F, o processo acontece o que é? Volume constante, né? É um processo isocórico, de modo que esse êmbolo, né, ele fica travado, porque se não tem variação de volume, o êmbolo fica travado. E em seguida, né, se o volume é constante, né, e a pressão diminui, porque é isso que está acontecendo, a pressão está diminuindo. A temperatura do reservatório térmico também ela reduz, né, lentamente. Novamente, ela reduz lentamente, porque é um processo quase estático. E a pressão desse gás também está diminuindo, tá? Lembrando que quando a pressão diminui, nesse caso aqui, também não ocorre trabalho, né? Porque o trabalho aqui, nesse caso, não há variação de volume, então o trabalho é zero. Então, nós vimos aqui o caminho de I para F e de I a F. Muito bem. Vamos ver o terceiro caminho? O caminho IBF. O caminho IBF, ele é muito parecido com o caminho IAF. O que é que muda nele? Muda a ordem, né, dos processos, né? Aqui você tem primeiro um processo a pressão constante e depois a volume constante. Aqui não, né? De IBF, IB o volume é constante e de B para F a pressão aqui é constante. Então, o mesmo argumento utilizado pelo caminho aqui de cima, IAF, pode ser aplicado para o caminho IBF. Então, aqui eu não vou repetir as mesmas coisas, mas se tiver com dúvida, volte aí no vídeo, veja o que eu falei ali para o caminho IAF e aplique para o caminho IBF. Tá? Então, nesse caminho, só para a gente concluir aqui, para a gente já indo aqui para a parte final, o caminho IF, né, que é essa curva aqui, na verdade, o caminho IBF, né? O caminho IF, né? É esse caminho. O caminho IB, na verdade, o caminho IBF, né, que é o que eu estava falando, ele é semelhante ao caminho IAF, só que ao contrário, tá? Bom, com isso, nós tiramos disso que o trabalho, veja bem, o trabalho ele vai depender do caminho. E por quê? Eu tenho aqui três caminhos, né? IBF, IAF e IF. Bom, e o que nós concluímos aqui? Como que a gente chega nessa conclusão, né? Que o trabalho depende, que o trabalho vai depender do caminho. O trabalho depender do caminho significa que eu vou obter resultado diferente para cada caminho, o qual eu realizar trabalho. Uma coisa aqui que é importante dizer é o seguinte: o trabalho IAF
é a área sobre essa curva. Então, é toda essa área aqui, IAF. O trabalho IBF é a área embaixo da curva. É só esse pedaço aqui. O que isso quer dizer? Bom, veja bem. Vou passar aqui, vamos ver se esse canetão pega. Esse aqui é o trabalho IBF. É a área sobre essa curva. Vou mudar de cor de canetão. Esse aqui é o trabalho IBF, é só essa área. O trabalho IAF é toda essa área aqui. Eu não vou conseguir pintar tudo. O que isso significa? O trabalho depende do caminho, porque veja bem, essa área verde aqui menor, ela é menor do que essa área, toda essa área amarela aqui que eu pintei. Ou seja, o trabalho aqui IBF, ele é menor do que o trabalho IAF. Ou seja, dependendo do caminho que você escolher, o trabalho vai ser diferente. Isso pode ser mais, isso pode custar mais energia, quer dizer, isso pode ser mais trabalhoso, né? No caso, não sendo redundante, né? Isso pode ser mais difícil matematicamente de fazer, né? Dependendo do caminho que você pegar, pode dar muito mais ser muito mais dificultoso, né? Calcular matematicamente isso. Então, o trabalho, ele depende do caminho. Ele vai sempre depender do caminho. Veja bem, o processo IBF mostra um processo no qual o processo IBF é a mesma coisa que o caminho IAF, só que com a ordem trocada dos processos. Porém, o trabalho é menor nesse caso. Em IBF, o trabalho é menor do que em IAF. Então, veja bem, se o trabalho é menor, então o resultado disso é menor. Então, se o trabalho é menor, o calor líquido também absorvido é diferente. Então, o trabalho de I para F depende do caminho pelo qual se vai de I para F. Eu vou tirar aqui essa para não poluir meu desenho. Isso. Então, o trabalho vai depender do caminho, porque o trabalho é menor aqui do que em toda essa outra área aqui. Veja bem, essa área aqui é um retângulo. Aqui ainda é um retângulo, só que é um retângulo muito maior. O dobro ou o triplo quase aqui, se você olhar aqui. Aqui tem aqui são duas linhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 3 vezes maior. Então o trabalho depende do caminho. Então aqui, ó, como eu já escrevi, vou tirar aqui essa tinta. O trabalho depende do caminho ou depende da trajetória. Então nesse caso aqui, né, o trabalho de I para F é diferente de I a F, que é diferente de IBF. Certo? Então aqui, deixa eu arrumar IAF, é diferente, né? Então, IAF é diferente. Deixa eu arrumar esse. Aqui, deixar mais bonitinho aqui. Certo? Então o trabalho IF é menor, é diferente de IAF, que é diferente de IBF. Esse F que está bem estranho. Deixa eu arrumar esse F. Bom, melhorou. Bom,
Então, como eu escrevi aqui, o caminho, o trabalho, né, depende do caminho. Bom, então, indo aqui para a parte final, né, nós vamos ver aqui o caminho fechado, um ciclo. Então, só para a gente finalizar aqui essa parte aqui dos caminhos. Eu posso levar o meu sistema de um estado inicial para um estado final por um número infinito de formas. Pode ter aqui infinitos caminhos. Que eu vou levar esse meu sistema de I para F. Não necessariamente só essas curvas aqui. Qualquer outra curva, eu posso ter aqui qualquer outra curva. Lógico que isso matematicamente, quando eu for calcular o trabalho, vai ser muito mais difícil, né? Vai ser muito mais difícil. Então, o sistema ele pode ser levado de um estado inicial para um estado final de um número infinito aí de formas e, em geral, o trabalho e o calor, eles possuem, né, valores diferentes em diferentes processos, tá? Então, aqui, por exemplo, é um processo isobárico, depois isocórico. Aqui não, é um processo isocórico, isobárico. Aqui é um processo isotérmico. Então, o trabalho, né, ele tem valores diferentes, dependendo do processo, ele vai ter um valor. E a gente diz, né, que o calor, né, e o trabalho são grandezas, tanto o calor quanto o trabalho, eles vão depender sempre da trajetória. Ao contrário da energia interna, que não depende da trajetória. A energia interna, ela não depende do caminho. A energia interna, ela é uma função de estado que depende somente da temperatura, ela depende do ponto inicial e do ponto final. A energia interna é uma função da temperatura. Quando você varia a temperatura, varia a energia interna do sistema. Ou seja, a energia interna, né, ela não depende do caminho, mas tão somente dos estados inicial e do estado final. Muito bem, então falamos aqui das diversas formas de trabalho. Ainda não terminou? Vamos falar ainda de mais um, do ciclo. Vamos aqui, um ciclo. Então, um ciclo é um caminho fechado. Certo? E o que é um caminho fechado? Bom, aqui eu desenhei aqui, fiz um gráfico de pressão por temperatura. Um caminho fechado, ou se você preferir, é um caminho, esse ciclo, né, é um caminho em que o sistema volta, ele sai do estado inicial e volta para o estado de... Ele sai de um estado inicial e volta para esse estado inicial, e ele é denominado caminho fechado, ou ciclo, né? Essa é a definição. Ele sai de um ponto e volta para esse mesmo ponto. Então, esse sistema ele é levado de um estado inicial I para um estado final e depois levado de volta para o estado I. Tá? Então, ele sai do I, vai para o F, ou melhor, aqui, deixa eu ver, ele sai do I, vai para o F e depois do F volta para o I. Tá? Então, ele saiu de um lugar e voltou para esse mesmo lugar. Bom, nesse caso, o que vai acontecer? A gente sabe que a variação da energia interna é igual ao trabalho, ao calor que entra no sistema, mais o trabalho realizado sobre o sistema. Bom, nesse caso, a energia interna ela é zero. Por quê? A energia interna inicial é igual à energia interna final. Então, uma coisa menos ela mesma dá zero. E daqui a gente tira que o calor é igual a menos... Calor é menos o trabalho. E quem que é calor? Bom, o calor é a capacidade térmica vezes a diferença, né, de temperatura infinitesimal. E o trabalho vai ser, nesse caso, menos PDV. Com esse menos, fica mais aqui. Então, daqui a gente tira o seguinte, que o trabalho total, né? Então, aqui, trabalho total, quem que é o trabalho total? É o trabalho de I para ICF, mais ICF, FDI, que é igual
isso é igual a ICF menos IDF, tá? Então, nesse caso aqui, o trabalho, né, líquido realizado pelo sistema durante um ciclo, ele nada mais é do que a soma do trabalho positivo realizado, né, durante essa expansão com o trabalho negativo realizado durante a compressão. Aqui, então, isso aqui é a minha compressão, tá? E aqui é a minha expansão. Na verdade, a minha expansão a minha compressão, né, é IDF, e a minha expansão, eu estou expandindo, é de ICF. E de FDI é a minha compressão. E a expansão é ICF. Então, portanto, quando um sistema muda de um estado inicial para um estado final, tanto aqui o trabalho realizado como o calor transferido, eles vão depender da natureza, né, do processo. Nós vimos, né, nessa aula que os experimentos eles revelaram, né, algo surpreendente nesse caso, né, que é a grandeza, né, da soma, né, do calor com o trabalho. Isso aqui é a mesma para todos os processos. Por quê? Se você somar calor e trabalho, quem que é calor e trabalho? É a variação da energia interna. Então, somando calor e trabalho para todos os processos, isso aqui vai sempre ser igual a uma constante. No caso aqui, é a energia interna. E, nesse caso, né, a energia interna ela depende apenas do estado inicial e final, e não depende da forma como o sistema passou de um estado para o outro. Depender da forma é se foi um processo isobárico, isocórico, adiabático, isotérmico. Não depende, a energia interna não depende. Ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Certo? E o mais importante também é que a energia interna, né, até quando o processo ele é irreversível, quer dizer, ele não é quase estático, se você só tiver o ponto inicial e o ponto final, você consegue calcular. Então, calcular a energia interna é muito importante, porque se você tem um processo que não é quase estático, esse processo, dificilmente você não vai conseguir calcular o trabalho, você também não vai conseguir calcular o calor. Mas se você sabe o ponto inicial e o ponto final, você consegue calcular a energia interna desse trabalho. Tá certo? Bom, então, para essa aula é isso. A próxima aula é sobre calor num processo reversível, certo? E depois disso nós vamos finalizar essa primeira lei da termodinâmica. Então, aqui nós encerramos, né, a parte de trabalho e na próxima videoaula nós vamos tratar a respeito de calor num processo reversível. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, e assim que possível eu irei responder, tá certo? Então, para a aula de hoje é isso. Até a próxima aula e valeu!